Glória a Deus. O que é que eu haveria de dizer? Por favor, pode sentar também. Eu perguntei a Deus o que é que os irmãos precisavam de ouvir nesta manhã. E Deus encaminhou-me para um assunto que é muito importante para a nossa vida espiritual e também para a nossa caminhada que nós estamos fazendo até que Jesus nos venha buscar. Este assunto diz respeito a todos nós, sem exceção de pessoas. Eu vou falar nesta manhã sobre a importância da Santa Ceia, visto que depois a Santa Ceia tem a parte teórica e tem a parte prática. A parte teórica é quando nós informamos, nós que trabalhamos no Ministério da Palavra, informamos os irmãos acerca da Santa Ceia, para depois ficarmos aptos e conhecedores para sabermos praticá-la. Eu vou convidar os irmãos a abrir a Bíblia. Eu escolhi a primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 ao 32. E já vou explicar porquê. Porque a Santa Ceia é descrita nos 3 Evangelhos. João não tem a discriminação da ceia. Mateus, Marcos e Lucas. E não é por acaso que eu escolhi a primeira aos Coríntios, que tem a discriminação da Santa Ceia de uma maneira mais profunda. Porquê? Porque a história eclesiástica nos informa que o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento é precisamente as Epístolas de Paulo aos Coríntios. E tem a discriminação da ceia, vai um pouco profundo para mexer com o nosso espírito, porque a Santa Ceia é uma festa espiritual. E é a própria Bíblia que interpreta a si mesma. Está escrito na Palavra de Deus. É uma festa espiritual, vai de encontro à expressão na Epístola aos Romanos: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. A Santa Ceia não é algo material. Através da Santa Ceia, nós somos conduzidos para o céu. E, portanto, irei falar da importância da Santa Ceia, juntamente com a aliança de sangue. Porque não pode existir uma sem a outra. Completam-se. É como aqueles agora há uns produtos dos supermercados que é 2 em 1. E eu vou mostrar que a Santa Ceia está interligada com a aliança de sangue. Então vamos ler 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Depois, quando eu acabar a leitura, os irmãos não fechem a Bíblia, deixem-se ficar no mesmo, porque tudo aquilo que o Espírito me ajudar a dizer está a andar à roda destes versículos. E os irmãos não fechem a Bíblia, porque depois, quando é mencionar os versículos, olham, está lá, e para que os irmãos possam ver se aquilo que estou a dizer é baseado, tem base bíblica. Porque os irmãos também têm o Espírito Santo e podem discernir a palavra de Deus.
Então diz assim, verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Portanto, o apóstolo Paulo recebeu diretamente de Deus as instruções para a Santa Ceia. Por isso é que ele diz aqui, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo, do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Até aqui, mantenho as Bíblias aqui. Jesus, antes de ascender aos céus, ele deixou duas principais ordenanças para a sua igreja. E uma ordenança leva-nos a pensar em mandamento. E todo o mandamento na Bíblia implica numa obediência. Então, estas duas ordenanças são para se pôr em prática. São duas que é o batismo nas águas e a Santa Ceia. O batismo é uma ordenança, é uma celebração de identificação, porque é no batismo, quando nós mergulhamos e nos levantamos, estamos a identificar com Jesus. Morremos para o mundo e ressuscitamos para uma nova vida. Portanto, há uma identificação nossa para com Jesus, nos identificamos. Enquanto a Santa Ceia é uma celebração de comemoração. Estamos a comemorar a morte de Jesus. Para o mundo, as coisas de Deus são loucura, mas para nós elas são o poder de Deus. Então a Santa Ceia, como celebração, inclinando para o símbolo, uma celebração, comemoração, comemoramos a morte de Jesus. Portanto, são duas ordenanças que fazem parte da vida espiritual de todo o cristão. Por isso mesmo, aquela expressão que diz quem crer e for batizado será salvo. Esta tradução está um pouco, portanto, é errada. Mas eu compreendo, portanto, a tradução do João Ferreira de Almeida, que tem precisamente isto: quem crer e for batizado será salvo. E nós sabemos pela teologia que está espalhada por toda a Bíblia, que o batismo não salva.
Então, a melhor tradução para este versículo é: quem crer e obedecer será salvo. Porque todo o mandamento de Deus implica numa obediência. Então sabemos que o batismo é uma obediência. Nós estamos a obedecer ao mandamento de Jesus. Portanto, quem crer e obedecer será salvo. É a tradução mais correta que a Bíblia nos dá. Deus, ao encaminhar-me através do Espírito para este assunto da Santa Ceia, olha, tinha dito, portanto, que a Santa Ceia é algo muito importante. E como importante ela deve ser tratada com muito respeito, com muita seriedade, porque nós devemos levar a nossa vida cristã com responsabilidade, com honestidade. Por isso, há uma frase em relação à Santa Ceia que é chamada a ética da Santa Ceia, que é quando nós devemos ter muita responsabilidade, principalmente quem trabalha no Ministério da Palavra. Deve encaminhar, deve ensinar a sã doutrina. E a ética da santidade, a ética da Santa Ceia, encaminha-nos precisamente para pôr-nos em ação, e sabemos que a ética envolve a nossa conduta. E precisamos praticar esta ética para que, ao ensinar a Santa Ceia e ao praticarmos, ao tomarmos a Santa Ceia, devemos ter como objetivo, em relação à Santa Ceia, e o nosso objetivo é glorificar o nome de Jesus em tudo aquilo que nós façamos, não somente na Santa Ceia, mas nas atitudes que nós devemos ter para com o nosso semelhante. E ao praticarmos esta ética, vai contribuir para que o mundo e até os próprios crentes vejam Jesus em nós. Eu creio que todo pregador da Palavra de Deus deve ter em mente aquele versículo que João Batista disse: convém que ele cresça e eu diminua. Temos que ensinar, através da ética, que os outros vejam Jesus em nós. Porque quando nós vemos um púlpito, não é para falarmos de nós mesmos, é para falarmos nas coisas de Deus. E porque há uma coisa muito importante: os que trabalham precisamente no Ministério da Palavra têm que procurar a sã doutrina, porque é a sã doutrina que nos faz sábios para a vida eterna. Ora, em relação à Santa Ceia, ela está registrada em Mateus, Marcos, Lucas e 1 aos Coríntios. Neste trecho que foi lido, em relação à Santa Ceia, ela mostra-nos claramente que a Santa Ceia, ou chamado o tempo da Santa Ceia, e a Santa Ceia envolve o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro.
o presente, o passado. Olhando para o passado, o que é que nós descobrimos na simbologia da Santa Ceia? Por exemplo, quem é dos irmãos aqui que tem carne? E tem os espelhos, dá a impressão que isto tem ligação com a Santa Ceia. Os carros têm os dois espelhos retrovisores. E quando nós olhamos para o espelho, o que é que a gente vê? Quem vê atrás. Então, a Santa Ceia envolve o passado e, no sentido espiritual, nós olhamos para trás, no sentido positivo. E nós, ao olharmos para trás, temos que usar o espelho retrovisor da fé. E quando olhamos para trás, encaramos com a obra que Cristo efetuou na cruz do Calvário. É um dos pontos que a Santa Ceia nos fala. E quando nós meditamos na cruz do Calvário, podemos divagar e começar a ver aquilo que Jesus sofreu. Nem sequer nós discernimos, nem nos passa pela ideia o mundo que Jesus sofreu. Mas Jesus sofreu na cruz, tendo em mente todas as criaturas de Deus. Ele sofreu, portanto, até costumo dizer, Jesus nasceu para morrer. E desde o seu nascimento até o dia em que ele morreu, ele fez um percurso em favor das suas criaturas. Depois temos o presente. E em relação à Santa Ceia, o presente é direcionado para a nossa comunhão com Deus. E a Santa Ceia não é somente comunhão com Deus, mas é também conhecer e amar e ter comunhão com os nossos irmãos. E nós, a comunhão, primeiro é horizontal e depois é vertical. É? Horizontal, primeiro com Deus, depois vertical, é termos comunhão uns com os outros. Não existe uma sem a outra. Para termos comunhão com Deus e depois com os irmãos. E aí as epístolas de João falam nesta comunhão de uma maneira mais profunda. A comunhão, e qual é o melhor lugar para termos esta comunhão em relação à Santa Ceia? É aquele célebre versículo que diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a Deus, Deus que vem em secreto te recompensará. E a melhor comunhão, porque existe a comunhão coletiva e existe a comunhão individual. A comunhão individual não é nós dizermos para a nossa esposa: anda a orar connosco. Há assuntos muito íntimos da pessoa, da individual. A pessoa, na comunhão individual, tem necessidade de estar sozinha. Pode mandar o marido embora. E eu a mesma coisa. Há assuntos muito íntimos que eu tenho com Deus, que eu preciso ficar sozinho. Manda a minha esposa embora. Não faz mal nenhum ficar solteiro por um bocadinho. Mas é por uma boa causa. É isto que a Santa Ceia nos ensina. E eu, enquanto meditava neste assunto, senti
e vou pôr em prática. Pesquisar para fazer um manual só sobre a Santa Ceia. Tenho tempo para isso, estou reformado, é comer, beber e passear, é ler. Porque a Santa Ceia é de uma profundidade espiritual que quando nós começamos a descobrir o que é que está por detrás das palavras sobre a Santa Ceia, que é nós descascarmos e tirarmos o miolo, porque é o miolo que vai mexer com o nosso espírito. A gente sente o Espírito Santo a mexer cá dentro. Esta é a minha experiência. E então este é o melhor lugar para nós termos, também podemos ter comunhão no aspecto coletivo com todos os irmãos. Há a oração coletiva e há a oração individual, assim como há a Santa Ceia também. Depois temos o futuro. A Santa Ceia aponta para o futuro. Fazei isto em memória de mim. O futuro ajuda-nos a olhar para a frente. E a Bíblia diz: deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo daquelas coisas que estão diante de mim. Isso é o futuro. A Santa Ceia também fala da segunda vinda de Jesus. É profética. O futuro é profético. Mas temos que saber discernir que a segunda vinda de Jesus tem duas faces. Agora, a vinda que só interessa para a igreja é o arrebatamento. A segunda vinda, propriamente dita, a outra, é para o povo de Israel. Por isso, o arrebatamento que nós aguardamos não tem sinais. E há uma doutrina que Jesus ensinou por todo o Novo Testamento e no Velho Testamento, que é chamada a doutrina da iminência. E esta doutrina só se aplica em relação ao arrebatamento, porque o arrebatamento não tem sinais. Jesus não nos mandou olhar para os sinais, não nos mandou esperar os sinais. Jesus apenas nos mandou estar atentos, porque o arrebatamento é uma vida secreta e temos que estar preparados. E cada vez que nos reunimos para tomar a Santa Ceia, nos lembramos precisamente disto. Ora, o futuro, portanto, a Santa Ceia fala-nos destes 4 tempos: presente, passado, presente e futuro 3. A Santa Ceia tem símbolos, e os 2 símbolos principais da Santa Ceia é o pão e o vinho. Eu tenho ouvido mensagens de outros ministérios acerca da Santa Ceia, e às vezes, tanto as pessoas tornam confusa a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é simples. E posso dizer, como é que nós devemos praticar a Santa Ceia? Será que devemos tomar o vinho em primeiro lugar e depois o pão? Ou ao contrário? A Bíblia dá a resposta, é simples. Notem, Jesus, antes de derramar o sangue, ele deu o seu corpo. E só depois de dar ao corpo é que o sangue foi derramado. Então temos a solução. Primeiro a ceia, a maneira de tomar é esta: primeiro o pão e depois o vinho.
quando fazem estas mensagens polémicas, só posso deduzir uma coisa: falta de leitura em relação à Santa Ceia. Eu creio que nós que temos o Espírito Santo sabemos discernir as coisas espirituais de nós. Portanto, já começamos a ver um bocadinho do quanto a Santa Ceia é importante para a nossa vida espiritual. Eu vou muito rapidamente fazer um resumo daquilo que tenho vindo a dizer. Já disse que a Santa Ceia é tão importante que é relatada nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas. E os irmãos, olhem, eu vou fazer uma afirmação baseada no versículo 24. A ceia do Senhor fala de graça ou agradecimento. E como é que Jesus começou a praticar a Santa Ceia? Está no tendo dado graças. E, tendo dado graças, é uma maneira de agradecer, é mostrarmos gratidão para Ele. Portanto, o verso 24 fala precisamente disto que eu acabei de dizer. Portanto, quando nós participamos da ceia, estamos reconhecendo e dando valor ao sacrifício de Cristo na cruz. Porquê? Uma aliança de sangue, a Santa Ceia é uma aliança de sangue. Toda a Bíblia é uma aliança. Sabem porquê? Porque desde o Gênesis ao Apocalipse, simbolicamente há um fio de sangue atravessando toda a Bíblia. Porque uma aliança, Deus escolheu o sangue. O sangue é vida. Por isso é que Jesus deu o seu corpo, deu a sua vida para morrer por nós. A ceia também fala de comunhão. Essa comunhão deve ser com Cristo e a Igreja. No verso 25, a Bíblia também nos aponta para a aliança. Disse para os irmãos manterem a Bíblia aberta, para que assim, quando eu fizer a repetição, eu menciono o versículo e assim os irmãos podem ler, que é para nós conseguir ganhar tempo, não é? Porque, sabem porquê, irmãos? Há um segredo que os que trabalham no Ministério da Palavra sabem. Portanto, nesta minha mensagem, eu não quero meter o Rocio na Rua da Betesga. Sabem que expressão é que é esta? A Rua da Betesga é uma rua muito pequenina e o Rocio é muito grande. Portanto, eu nem quero dar a mensagem toda e o segredo é este. Todo pregador deve deixar a congregação com fome para que eles voltem na reunião a seguir. É ou não é? É o segredo. Portanto, esta aliança, a ceia como um ritual de aliança, portanto, por isso é que Santa Ceia e a aliança de sangue não se podem separar. Porque para nós tomarmos a Santa Ceia, temos que estar aliançados com Deus, temos que ter uma aliança com Deus. E Davi era um homem de aliança. Quando ele foi lutar com Golias, que ele chegou lá à guerra
e viu logo Golias a fazer pouco do povo de Israel. E então Davi olhou e disse assim para o povo de Israel: quem é este incircunciso que está a amedrontar o povo de Israel? E a palavra incircunciso significa toda a pessoa que não tem aliança com Deus. Por isso é que para tomarmos a Santa Ceia temos que estar aliançados com Deus. A Santa Ceia é um ritual de aliança. Não pode ser tomada de qualquer maneira. Tem que ser com muita reverência, com temor. Temor é sinónimo de respeito e devemos ter respeito por tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Por isso é que os símbolos da Santa Ceia, pão e vinho, o pão significa o corpo de Jesus que é dado por nós, e o vinho é o cálice da nova aliança. E como é que nós temos a certeza de que temos uma aliança com Deus? Esta aliança nós temos a certeza porque a nova aliança não foi dada à Igreja. O início da nova aliança foi dado ao povo de Israel. Jeremias 31 diz: eis que dias venha que farei com a casa de Israel uma aliança. É uma aliança espiritual. É uma aliança que Deus coloca no nosso espírito e diz que quando Ele coloca no nosso espírito, Ele tira de nós um coração de pedra endurecido e coloca um coração de carne, terrinho, com coisas agradáveis. A Santa Ceia, de que hoje nós tivemos, é uma antevisão da ceia que nós vamos ter lá em cima, com Ele. É as bodas do Cordeiro. Mas atenção, muita gente ensina mal, porque existem as bodas do Cordeiro e existem a ceia das bodas do Cordeiro, que são duas coisas totalmente diferentes uma da outra. A ceia, as bodas, é só para a noiva e para o noivo, para a igreja. E a ceia das bodas do Cordeiro, o amigo do noivo será convidado. E o amigo do noivo é o povo de Israel. E essa ceia das bodas do Cordeiro terá início quando Cristo reinar 1000 anos aqui na terra. É no milénio é que nós vamos comemorar, portanto, a ceia das bodas do Cordeiro. Vão lá estar pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, que é o versículo que diz do Apocalipse, que Deus salva pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Belo versículo para quebrar o racismo. Belo versículo para quebrar o racismo. Deus não é racista. Ele desde os amarelos, dos encarnados, dos negros, dos brancos. E a Santa Ceia também é para essas pessoas todas. Porque a Igreja, a Santa Ceia, não é só da Igreja local. A Santa Ceia é chamada de a mesa do Senhor, a mesa da comunhão. A Santa Ceia fala de união. E o melhor exemplo para isto é no tabernáculo, no mobiliário do tabernáculo, é que no lugar santo está lá a mesa com os pães da proposição, que é sinónimo de união. Porquê? Porque Deus deseja unir cada vez mais o seu povo. Porque a história diz que o povo de Israel foi dividido em duas partes. O reino do norte e o reino do sul.
E os pães da proposição são 12. O que é que isto fala? As 12 tribos de Israel. E por isso, em relação à Santa Ceia, esta união é expressada por aquilo que está escrito na Bíblia. E quando vos ajuntais, esperai uns pelos outros. Pela graça de Deus, ao longo destes anos, eu me apaixonei pela Santa Ceia cada vez mais. E posso eu orgulhar-me com um orgulho santo que durante 25 anos eu tomei a Santa Ceia todos os meses. Não falhei nenhuma, com a ajuda de Deus. Fiquei apaixonado. Amo a Santa Ceia. A Santa Ceia traz benefícios, traz bênçãos. Assim, há uma estatística por alto que há mais de 8.000 promessas para o crente. São inesgotáveis. Estou quase a terminar. Bem, é pelo menos que quando estava no outro ministério, eu fui alcunhado do pastor que não saía da introdução da mensagem. Mas consegui sair. Consegui sair. Portanto, a ceia do Senhor também aponta para o arrebatamento. É profético. E em relação ao arrebatamento, eu já me deu ao trabalho de estudar o que é que acontece em relação ao arrebatamento, o que é que acontece na Terra. Depois também estudei sobre o que é que acontece nos ares. E depois o que é que acontece no céu. No céu nós sabemos, temos o Tribunal de Cristo, mas não é para condenação, porque a nossa condenação já Deus sofreu por nós no Calvário. Temos depois a sequência é extraordinária. Somos arrebatados, porque estamos com o Senhor nos ares. Depois a seguir vem o Tribunal de Cristo, em que somos julgados, mas é para Deus nos recompensar por aquilo que nós temos feito aqui. Não só por Ele, mas aquilo que nós temos feito e da maneira como nós tratamos os nossos irmãos que têm comunhão connosco. É um julgamento para recompensa. E a recompensa é maravilhosa. Notem, eu já deixei as atividades na igreja, agora tenho-as em menor escala. Mas notem, eu, mesmo sem ter atividades, e mesmo que eu fosse só à igreja, só para ouvir a palavra de Deus, eu posso melhorar a minha vida espiritual. Por exemplo, eu posso fazer coisas que agradem a Deus. Eu posso ser um bom pai. Posso ser um bom marido. Fazendo isto, eu estou fazendo a vontade de Deus. Bem, ainda bem, porque agora se fosse trabalhar, tinha que aprender a trabalhar outra vez. Desde os 58 anos que me formei, tinha que aprender, agora tenho que aprender a trabalhar outra vez. Bem, mas estar ali e me empregar também a trabalhar. Pronto, isto seria o suficiente. E nós já começamos a ver
a importância que a Santa Ceia tem para nós. E se eu fosse mencionar a tipologia da Santa Ceia, a gente sentia mesmo o Espírito Santo a mexer connosco cá dentro. Sentíamos, a gente come, por exemplo, eu hoje, agora estou a alimentar o Espírito, mas daqui a bocado vou alimentar o corpo. E tenho um bom alimento hoje, tenho um bruto cozido à portuguesa. Mas o alimento espiritual preenche-nos totalmente, preenche o nosso espírito totalmente. Eu não vou ter tempo de falar e numa próxima oportunidade irei mostrar, portanto, a Santa Ceia ligado com a aliança de sangue. E nos minutos que me restam, apenas vou ler algumas frases para que os irmãos vejam a ligação que a aliança de sangue tem com a Santa Ceia. Há um exemplo que nos fala profundamente sobre os ingredientes de uma aliança com Deus. A melhor ilustração é a aliança que Jonatas fez com Davi. Na altura, Davi estava a ser perseguido por Saul. E então, ainda não tinha subido ao trono. E Jonatas era o filho de Saul, por isso ele era um príncipe. Então, numa aliança, é preciso duas pessoas. Mas, nesta aliança, o maior protegia, cobria o mais fraco. E foi isso que Deus fez, que Jesus fez, quando decidiu fazer uma aliança conosco. A aliança conosco que ele fez é chamada a aliança da graça. Porque Jesus decidiu fazer uma aliança conosco e a palavra graça é algo que nós não merecemos. Porque somos pecadores. Há uma diferença. Há pecadores não salvos e há pecadores salvos. Nós somos pecadores salvos. E aí Deus decidiu pôr em prática a sua graça, fazendo uma aliança conosco. E notem, numa aliança, a aliança que Jonatas fez com Davi, houve uma troca de presentes. Jonatas ofereceu a capa, ofereceu a roupa e ofereceu o cinto com as armas. Tudo isto fala daquilo que Jesus fez por nós. E a Santa Ceia nos lembra precisamente isto. A capa é sinónimo de cobertura, proteção. Mas não existe só a proteção material, não existe só a cobertura material, existe também a cobertura espiritual. E nós precisamos que alguém nos dê cobertura espiritual. Por isso é que nós, quando decidimos frequentar uma igreja, devemos procurar analisar à luz da Bíblia se o pastor dessa igreja tem condições, se ele tem ética para nós pedirmos ao nosso pastor cobertura espiritual. Porque um pai espiritual tem que ter condições para nos dar às ovelhas cobertura espiritual.
Porque na cobertura espiritual, nós devemos ver no nosso pastor um pai. E um pai não grita com o filho, não escorraça ao filho. Tem que mostrar amor. Compreende? A palavra de Deus é muito séria. E então, como eu ia dizendo, está na altura de terminar, eu ia dizendo que a troca que Jonatas fez com Davi, Jonatas era o mais forte, Davi era o mais fraco. E uma aliança de graça para nós, Jesus é o mais poderoso, é o maior, e nós somos fracos. E da mesma maneira, porque a aliança de Jonatas com Davi é a mesma de Jesus. Os presentes que Jonatas deu a Davi, na simbologia da Santa Ceia, vê-se claramente a mesma aliança que Jesus fez conosco. Nestes presentes, a troca do cinto dá proteção. E naquele tempo o cinto era onde os soldados punham todas as armas, a espada, tudo. E então Jonatas tirou o cinto com as suas armas e entregou a Davi, que estava-lhe a dizer: não tenhas medo, porque é que vou proteger. Se for preciso, eu vou dar a minha vida por ti. Porque ele sabia, Jonatas sabia, que o pai andava atrás de Davi para o matar. E até Jonatas disse ao pai: mas o que é que ele fez para tu o matares? E então Jonatas ofereceu a sua proteção e ofereceu a sua cobertura para Davi. Porque Davi foi ungido rei, mas ele andou fugido cerca de 10 anos. E ele teve a oportunidade para matar Saul e não o fez. Porquê? Porque Davi sabia o que era uma aliança. Davi era um homem aliançado com Deus. E como há pouco não acabei o pensamento, como é que nós sabemos que estamos aliançados com Deus? É através do novo nascimento. O novo nascimento dá-nos a certeza de quem somos em Cristo. Então, já estão a ver, mesmo na aliança, a importância que a aliança tem para a Santa Ceia. Não existe uma sem a outra. Para eu tomar a Santa Ceia, eu tenho que ter a certeza que estou em aliança com Deus, que já nasci de novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo, porque a Santa Ceia só começou quando a Igreja foi fundada. E antes de subir, Jesus deixou estas duas ordenanças principais, que é o batismo nas águas e é a Santa Ceia. A troca de roupa mostra aquilo que nós somos. Às vezes nós encontramos na rua e ao longe a gente vê vir uma pessoa. E então dizemos: epá, aquela roupa que aquela pessoa traz, epá, já sei quem é a frontal. Porque pela roupa nós conhecemos as pessoas. E então Deus também faz troca de roupas. Diz que nos dá vestidos de louvor. Compreende? A ver, quando nós conhecemos a palavra de Deus, ela é linda. Ela é digna do nosso maior respeito. E a Santa Ceia
é uma ordenança que é para praticar. Eu creio que, na medida do possível, é por acaso tive o privilégio de 20 e tal anos, nunca falhei uma Santa Ceia, porque Deus ajudava-me até sabedoria e eu era muito desafiado. Eu com dezembro de 68, comecei a tomar pela primeira vez a Santa Ceia, todos os meses. 20 e tal anos, na mesma igreja, tendo comunhão com Deus, sabendo o que é uma aliança com Deus. Então eu cancelava todos os meus compromissos. Então, eu gostava de ver futebol. Mas quando eu tinha a certeza que tinha uma aliança com Deus, vou dar um exemplo. Eu trabalhei numa firma em que o dono dessa firma foi um dos presidentes do Benfica. Eu tinha bilhetes de borla para ir ver os jogos internacionais, para ir ver o campeonato. Eu cheguei a entrar no Estádio da Luz com o cartão da Caixa. Tinha de borla. O patrão vinha ter comigo, porque eu estava como chefe de um pequeno armazém e tinha que ir ter com ele para assinar o expediente. Então, onde é que eu ia ter com ele para assinar o expediente? Ia ao Estádio da Luz. E ele assim, olha, daqui a uma hora vais buscar a poupada. Sabe o que é que eu fazia? Ia para a tribuna e via os treinos. Mas até hoje, desde 1968, até hoje, nunca mais fui ver um único jogo de futebol. E principalmente quando era o dia da Santa Ceia, quem estiver apaixonado pela Santa Ceia, não tinha tempo para nada. A malta não via lá a casa bater. A minha mãe, onde é que está o seu filho? Está na igreja. E eles continuavam, onde está o seu filho? Está na igreja. Onde está o seu filho? Está na igreja. Onde está o seu filho? Está na igreja. Houve dois homens que marcaram a minha vida. Não era pastor a tempo integral. Era um chefe de secção da EDP, que me doutrinou, que me pregou o Evangelho. Me ensinou como é que se pregava no púlpito. Ensinou-me a portar em cima do púlpito. Hoje em dia é triste ver a maneira como se usa o púlpito. Não sabem estar em cima de um púlpito. Põe-se em cima de um púlpito, é música rock, é isto, é aquilo. O que é que Deus disse para Moisés? Descalça as tuas sandálias, porque o lugar em que tu estás é santo. A Santa Ceia dá-nos uma panorâmica de todas estas coisas. Porque a Santa Ceia faz parte da sã doutrina. Porque se ensinarmos com qualquer outra doutrina, os pastores, em vez de encaminharem as pessoas para o céu, estão a encaminhá-las para o inferno. Por isso é que nós temos que ser verdadeiros apologistas da fé. Fala de defesa, temos que defender a nossa fé. E a Santa Ceia, simbolicamente, dá-nos força para nós sermos mais do que vencedores. E vou terminar apenas mencionando mais duas. Portanto, a aliança de sangue é uma aliança sobre cortar alguma coisa. E este cortar fala de cicatrizes. E quando nós olhamos para Jesus, contemplamos o lado dele furado, ficou com uma cicatriz, uma marca, e quando o inimigo for à presença de Deus para nos acusar, Jesus basta levantar as suas mãos e estão lá a marca de Jesus. Muitos pensam,
Deus sofreu a sua maior derrota. Quando Jesus morreu, disseram: ei, Deus sofreu. Mas não. A obra do Calvário, a morte de Jesus, foi a vitória mais maravilhosa. A sua morte foi a vitória mais maravilhosa. Porque, como diz o Gênesis, que Jesus esmagou o calcanhar, com o calcanhar esmagou a cabeça da serpente. Isso é uma profecia. Uma profecia que tem o seu cumprimento precisamente na morte e a ressurreição de Jesus. Eu espero que com estas informações todas os irmãos se cheguem mais e procurem não falhar ao culto da Santa Ceia, que é muito importante para a nossa vida espiritual. Amém? A troca de nomes. A gente sabe quando nos casamos, o nosso apelido, a gente dá à nossa esposa. É por isso que o nome da minha esposa é muito comprido. Edith Perdigão, Barco Sampaio, Fernando Fernandes, que é meu. Dei-lhe o meu nome. O que é que isto mostra? Jesus deu-nos o seu nome. E quando Jesus nos dá o seu nome, isto é sinónimo de procuração. Nós temos uma procuração de plenos poderes para usarmos o nome de Jesus. Por isso não temos de ter medo. Amém? Mas umas fiquem descansados porque o apóstolo Paulo, numa certa cidade, estava a pregar. E o sermão de Paulo creio que é o maior até aos dias de hoje. Porque Paulo demorou 7 horas a pregar. E o que é que aconteceu? Um moço que estava a ouvir a mensagem dele estava numa janela, deixou-se dormir e caiu da janela abaixo. Mas pronto, vamos pensar que depois Paulo orou por ele e o moço ressuscitou, não é? Bem, vou terminar. Eu vou terminar porque eu não quero que o pastor me ponha as mãos. Troca de nome. O cinto com as suas armas. O que é que isto fala? O que é que isto fala? Jesus trocou as nossas armas materiais, a nossa sabedoria mundana, e deu-nos uma armadura espiritual, temos armas espirituais. Efésios capítulo 6. Leiam em casa, os irmãos vão ver estas armas tão poderosas. E principalmente o nome de Jesus. Em meu nome expulsarão os demónios, curarão os enfermos. Não é um privilégio nós podemos usar o nome de Jesus para a nossa defesa e para nós que protegemos os nossos irmãos, oramos-nos pelos outros. Vou ficar por aqui. Podemos ficar de pé. Vou terminar a minha mensagem com uma pequena oração, agradecendo ao Senhor. Digam assim comigo: obrigado, Senhor. Obrigado. É um privilégio para nós ouvirmos a Tua Palavra, sermos ensinados com ela, porque é a Tua Palavra, Senhor. É a sã doutrina que nos conduz para a vida eterna. Obrigado, Jesus, porque o Teu Espírito certamente tem contendido connosco. E esta mensagem que eu ouvi tornou-se claramente no meu espírito. Obrigado, Senhor, que eu possa renovar os meus votos, dedicando-me a vir mais vezes, tomar a Tua Santa Ceia, tomar esses símbolos
maravilhosos, Olha estes símbolos maravilhosos. deste o teu corpo, Do teu corpo, é o pão é o pão que nos alimenta, que nos alimenta. e reforçaste Reforçaste esta aliança, esta aliança, derramando o teu sangue, manda o teu sangue, porque o teu sangue que o teu sangue tem todo o poder. tem todo o poder. Obrigado, Senhor. Obrigado, O teu sangue que o teu sangue é nele é nele, que está a nossa proteção, essa proteção como tu fizeste com o teu povo de Israel. do teu povo de Israel. Obrigado, Senhor, Obrigado, Senhor, porque eu tenho sido alimentado tenho sido alimentado e sei e sei que o meu espírito que o meu espírito sai daqui mais fortalecido, é daqui mais fortalecido, com desejo com o desejo de voltar de voltar a continuar a tomar a Santa Ceia. a ceia. E com isto, Senhor, Com isto, Senhor, eu estou juntando eu estou juntando tesouros no céu, tesouros no céu, onde nem a traça nem nem a a traça ferrugem nem a ferrugem consomem, consomem, porque as tuas que as coisas tuas coisas, Senhor, são eternas. são internas. E tu nos E tu aconselhas nos aconselhas a que nós devamos que nós devamos pensar pensar nas coisas que são do nas alto, coisas que são do alto, porque as que são da terra, as que são da terra, elas acabam. elas acabam. Obrigado, Senhor, Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. A tua palavra continua a preencher-nos e nós temos vida nós temos vida, e vida com abundância. vida com abundância. Agradeço-te Agradeço-te por estes momentos estes momentos que passamos na tua presença, estamos na tua presença, adorando-te, adorando-te, louvando-te, louvando-te, ouvindo a tua palavra e servindo a Deus servindo a com Deus as nossas com primícias. as nossas primícias. Tudo isto Tudo isto é agradável é agradável aos teus olhos. aos teus olhos. Agradecemos-te Agradecemos em nome de Jesus. em nome de Jesus. Amém. Amém.